Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos como teu povo, como a tua igreja, para meditarmos na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor possa abrir nossas mentes, abrir os nossos corações para nos tornar receptivos à tua palavra. Senhor Jesus, que a tua palavra possa agir pelo poder do teu Santo Espírito. Não pelo poder de quem está aqui falando, não pelas palavras que serão ditas, mas porque o teu Santo Espírito está em ação. Que ele possa transformar nosso ser, que ele possa transformar a forma como nós vivemos, a forma como nós testemunhamos a tua fé, a forma como nós atendemos ao teu chamado. Senhor, te agradeço porque teu Espírito se faz presente aqui. E onde teu Espírito Santo está presente, coisas novas surgem. O novo surge. Nós te somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, João Batista havia se transformado em alguém muito famoso. Ele era alguém que a presença não passava despercebida no meio da multidão. Também pudera. Como não perceber um homem que se vestia com roupas de camelo, utilizando um cinto de couro em volta de sua cintura e ainda por cima tinha uma dieta um tanto quanto peculiar. João Batista se alimentava, como nós descobrimos em outros evangelhos, de gafanhotos e mel silvestre. Uma pessoa andando por aí dessa forma, se alimentando dessa forma, da forma como João Batista fazia, com certeza chamaria a atenção de todas as pessoas. Além disso, a habitação desse homem era um tanto quanto inusitada. Afinal de contas, ele não morava em uma casa, mas a sua morada, como os evangelhos nos contam, era o deserto. E mesmo vivendo no deserto, se vestindo dessa forma tão peculiar, se alimentando com uma dieta que era totalmente desbalanceada, esse homem era tido por muitos como um profeta, alguém que trazia mensagens diretamente da boca de Deus para todo o povo. E muito mais do que um profeta, ele era tido por algumas pessoas como um rabino, sendo que ele era mestre de muitos discípulos, como nós descobrimos na nossa leitura de hoje, João capítulo 1. Se um de nós, em algum momento em nossas vidas hoje, tivéssemos um encontro com alguém que realmente um pouco parecido com João Batista, nós provavelmente ficaríamos assustados e consideraríamos essa pessoa diante de nós como uma pessoa maluca. Mas esse não era o caso das pessoas que viveram 2000 anos atrás no tempo de Jesus. As pessoas iam até João Batista com muita curiosidade sobre quem era aquela figura. Elas podiam não ter certeza sobre quem elas eram, mas sabiam que estavam diante de alguém muito... Elias que havia de voltar conforme o profeta. Elias que havia de voltar conforme o profeta. Seria ele o profeta que Moisés mencionou que um dia viria, que seria um profeta como Moisés? Os outros evangelhos nos contam multidões estavam se batizando. Mas de acordo com o evangelho de João, ele se definiu como aquele que era a voz do que clamava no deserto: endireitai o caminho do Senhor, do qual o profeta Isaías, no capítulo 40, profetizou. E por mais que Isaías tenha profetizado sobre ele, alguém haveria de vir que não era ele, uma pessoa de qual ele, que era a voz que clamava no deserto, não era digno nem mesmo de desatar a correia de sua sandália. Por mais que João Batista fosse essa figura impressionante aos olhos de todas as pessoas, ele afirma que haveria uma pessoa muito mais impressionante ainda. João Batista era alguém que conhecia muito bem o seu lugar na história da salvação. Uma figura ainda muito mais impressionante haveria de surgir. Um dia, após terem feito esses questionamentos a João Batista sobre quem ele era, seria ele o Cristo, Elias, o profeta? João Batista, no versículo 29 do capítulo 1, vê Jesus vindo em sua direção e ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água.
João Batista, enfim, vê, vindo em sua direção, o homem para quem ele esteve o tempo todo vivendo daquela forma tão peculiar e enigmática com a qual ele vivia. Enfim, João Batista vê Jesus. E conforme o Evangelho de João nos demonstra, no momento em que ele vê Jesus, ele tem a plena certeza diante de quem ele estava. Era um homem que ele ainda não conhecia, mas tudo o que ele estava fazendo até então foi feito justamente para aquele homem. Enfim, os seus olhos viram Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um momento nessa expressão. O que essa expressão significa no Evangelho de João? Provavelmente João não tinha em mente o dia da expiação, que conforme as Escrituras nos dizem, no dia da expiação estavam presentes um cordeiro e um bode. Os pecados eram impostos sobre a cabeça do bode, e o bode carregava os pecados de Israel para fora do acampamento, para fora. Os pecados eram levados para longe, no deserto. Por outro lado, o cordeiro permanecia. E o cordeiro, no dia da expiação, ele era morto como sacrifício expiatório. Não para lidar com os pecados, mas para que o sangue do cordeiro fosse derramado, como para que ele pudesse purificar a sujeira que o pecado que foi levado para o deserto pelo bode pudesse ser purificado. O dia da expiação, o dia em que o bode levava os pecados embora e o cordeiro era sacrificado para purificar Israel da mancha que o pecado deixava. Muito provavelmente, João não tinha em mente esse dia da expiação. Muito provavelmente o título O Cordeiro de Deus no Evangelho de João está mais ligado ao fato de que o evangelista, no final desse evangelho, faz questão de afirmar que a morte de Jesus aconteceu na Páscoa, no exato momento em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo em memória à Páscoa. Jesus, então, é o Cordeiro Pascal, conforme o Evangelho de João. E devemos nos lembrar da origem da Páscoa. O povo era escravizado no Egito, debaixo da opressão de Faraó. O cordeiro, então, foi sacrificado nas últimas das pragas. O cordeiro foi sacrificado e o seu sangue foi colocado sobre toda a casa. E dessa forma, um dia, o anjo da morte passou sobre todo o Egito e tocou em todas as casas em que não havia o sangue do cordeiro, marcando a presença de que ali havia o povo de Deus. Onde havia o sangue, o anjo da morte passou por cima. Por isso a Páscoa é conhecido como esse evento de passar por cima. A morte passou por cima e não tocou no povo marcado pelo sangue do Cordeiro, no povo de Deus. E provavelmente João tem a Páscoa, esse evento de tirar as pessoas da escravidão para um outro lugar, de retirar a morte e o pecado e arrancar ela de perto. Provavelmente João tem um êxodo aqui em mente quando chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Mas, de qualquer forma, nós não podemos compreender profundamente todas as imagens, porque existem muito mais imagens que estão sendo empregadas aqui, como, por exemplo, Isaías capítulo 53, para trazer a noção de o Cordeiro de Deus. Mas o importante é que João via na pessoa de Jesus uma pessoa, uma figura muito especial, muito mais especial do que ele mesmo. Jesus era o Cordeiro que tirava os pecados do mundo. Com a presença do Cordeiro, o pecado é tirado do mundo. Ou como nos diz a teóloga Marianne May Thompson, o batismo de João com água e suas palavras, ele bem sabia que não podiam purificar. Não havia purificação nem limpeza nenhuma por meio do batismo de João, conforme o Evangelho de João. Mas elas apontavam para aquela pessoa que batizava e purificava as pessoas através do Espírito, através da sua palavra, através da sua morte. Jesus chama, reúne e purifica não apenas os seus,
ou apenas Israel, mas todo o mundo. Todos os filhos de Deus que estão perdidos, dispersos pelo mundo. O próprio ministério de João é sobre revelar Jesus para Israel, cujo ministério é, por sua vez, não direcionado apenas a Israel, mas a remoção do pecado do mundo inteiro. Meus irmãos, por fim, João aponta para Jesus. Ele é aquele de quem eu tenho falado esse tempo todo. É o que João nos diz. Ele continua sobre o seu testemunho sobre a pessoa de Jesus. Viu o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este me disse: sobre quem vires o Espírito descer sobre ele, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e dado testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, esse é um testemunho e tanto sobre uma outra pessoa. João Batista testemunha sobre Jesus. Ele é aquela pessoa que irá batizar os outros com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, após esse longo testemunho de João Batista sobre a pessoa de Jesus, o nosso texto continua no versículo 35. No dia seguinte, novamente, João estava ali com 2 de seus discípulos. Tendo visto que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele repete. No outro dia, João Batista estava com 2 de seus discípulos e mais uma vez ele viu Jesus. E mais uma vez, João continua firme no seu testemunho sobre essa pessoa tão especial. Ele afirma: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos de João Batista devem ter percebido a forma insistente como João testemunhava sobre a pessoa de Jesus. E então o nosso texto continua. Os 2 discípulos o ouviram falando e seguiram Jesus. Tendo-se voltado e vendo que eles o seguiam, Jesus lhe disse: que buscais? Eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Os 2 discípulos perceberam que João Batista era alguém especial, mas que ele apontava para uma pessoa mais especial ainda. Eles até então seguiam aquela figura enigmática chamada João Batista, mas quão mais enigmático não deveria ser a pessoa a quem João Batista chamava de Cordeiro de Deus? E então eles perceberam que estava na hora de seguir aquela pessoa para quem o ministério de João Batista apontava. E esses 2 discípulos abandonam João Batista. E esses discípulos abandonam João Batista e da mesma forma o evangelho de João abandona a onipresença de João Batista. Afinal de contas, nós estamos diante de uma pessoa muito mais importante. E os discípulos e o evangelho passam a seguir agora os atos de outra pessoa, Jesus. E aqueles 2 discípulos, meio que sem saber como, o que fazer, eles seguiram Jesus. E Jesus, percebendo que estava sendo seguido, primeiramente questiona eles o que eles desejavam. E eles falam: queremos te seguir. E logo em seguida Jesus os convida: vinde e vede. Jesus não tem nenhuma explicação para eles sobre o que ele tem a oferecer para os 2 discípulos. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo não tendo como explicar o que ele tem a oferecer, ele possui algo a oferecer para eles. E esse algo que ele tem a oferecer não é algo que deve ser explicado. É algo que deve ser experimentado. E que convite, meus irmãos. Esses discípulos não sabiam direito quem eles estavam seguindo. Alguém apenas havia falado para eles sobre esse tal de Jesus. Isso serviu para eles causar curiosidade. Mas quem seria esse tal de Jesus? Como saber quem de fato ele era? Jesus disse que só havia uma forma de saber. Venha e descubra você mesmo. Venha e descubra. E o nosso texto continua falando que então eles foram e viram onde Jesus morava. Eles foram e viram. Eles fizeram aquilo que Jesus o convidou para fazer.
E eles realmente foram, e eles realmente viram, e eles viram onde Jesus morava. E mais importante ainda, o verbo que o nosso texto utiliza no versículo 39, eles permaneceram com Jesus. Até então, até que um daqueles discípulos de Batista, impactado, procurou seu irmão chamado Simão Pedro e lhes disse: nós encontramos o Messias. E ele levou o seu irmão até Jesus. E Jesus, tendo olhado atentamente para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, o que se traduz por Pedro. E a partir daquele momento, a vida de Simão Pedro, que foi convidado para conhecer Jesus, a partir daquele momento, no momento em que ele conheceu Jesus, a sua vida foi transformada. A sua vida foi modificada. E aqui nós percebemos um padrão. Alguém chega para outra pessoa, testemunha, a pessoa que ouve esse testemunho segue, e no momento que ela tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Então nós vemos que Jesus continua a sua jornada, e ele se encontra com Filipe, e diz para Filipe: segue-me. E Filipe cegamente segue Jesus. E Filipe, então, encontra Natanael. Podemos perceber o quanto Filipe também havia sido fortemente impactado pelo momento em que ele teve com Jesus. O nosso texto não nos diz nada do que aconteceu entre Filipe e Jesus, mas nós vemos o testemunho que Filipe dá para Natanael, em que ele diz o seguinte: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, como também os profetas, Jesus, filho de José, que vem de Nazaré. Natanael, porém, duvida. De Nazaré pode provir algo de bom? Filipe não tem nenhuma resposta lógica para essa pergunta. A única resposta que Filipe tem para Natanael é: vem e vê. Vem e vê também. Vem observar o que nós temos diante de nós. Não havia como explicar. Não havia uma maneira de que as dúvidas de Natanael pudessem ser sanadas, logicamente. A dúvida de Natanael só poderia ser explicada pela experiência de estar na presença de Jesus. Filipe convidou Natanael da mesma forma como Jesus convidou aqueles outros discípulos de João para o seguirem, utilizando as mesmas palavras: vinde e vede. E o encontro de Natanael com Jesus também é transformador. O nosso texto nos diz que Jesus vê Natanael vindo em sua direção e ele o elogia de uma forma que demonstra para Natanael que como Jesus já o conhecesse. Então Natanael estranha. De onde você me conhece? Ele pergunta para Jesus. E a resposta de Jesus demonstra que ele estava observando Natanael o tempo inteiro. Natanael reconhece então: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael também ficou impressionado diante da pessoa de Jesus. Tudo que Filipe testemunhou sobre Jesus era verdade. Ele sabia que de fato estava diante do próprio Cristo. Mas Jesus, para ele, aquilo que Natanael afirmou era muito pouco ainda. Ele sabia que para Natanael e para qualquer outra pessoa que viria segui-lo, saber que Jesus era o Cristo era muito pouco. Jesus responde para Natanael: porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, tu crês? Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhes: amém, amém. Eu vos digo, vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Jesus ainda tinha muito mais experiências para Natanael e para todos os outros discípulos. Jesus tem muito mais para ser experimentado por qualquer pessoa que o siga. Meus irmãos, muito mais do que simplesmente narrar uma história de algo que aconteceu, o Evangelho de João está nos contando uma história que aconteceu, que continua acontecendo e que vai
a continuar acontecendo até o fim da história. O que o Evangelho do João está querendo demonstrar para nós é um padrão em que alguém dá um testemunho, essa pessoa curiosa vai descobrir o que é que tem diante de seus olhos e ela encontra Jesus e tem a sua vida completamente transformada. Afinal de contas, foi isso que aconteceu com os primeiros discípulos. Muito mais do que aqueles primeiros 12 discípulos de Jesus. Isso foi o que aconteceu com a vida, e eu quero que vocês imaginem agora a vida de toda aquela igreja para a qual o Evangelho de João foi escrito. Essa não é somente a história desses primeiros discípulos, essa é a história daquela primeira igreja. E muito mais do que tudo isso, essa história aqui é a minha história e a sua história. O que o evangelista João quer que nós façamos é que quando nós olhamos para essa história, nós possamos observar a nossa história nessas páginas. Que nós possamos encontrar a nossa história como um seguidor de Jesus que um dia ouviu falar sobre essa pessoa de Jesus, que um dia foi adiante e teve a sua vida impactada. Porém, existe algo que o Evangelho de João espera que nós façamos. É continuar essa cadeia de testemunho e testemunho. E continuar falando. O seguidor de Jesus é aquele que continua a testemunhar para as pessoas. Eu conheci o Cristo. Olha o que ele fez comigo. A vida do seguidor de Jesus pode ser como a daquele João Batista que vivia no deserto, numa alimentação totalmente estranha, uma pessoa totalmente peculiar. Ou então, André, que seguia uma pessoa peculiar em busca de respostas. Ou então, como de Filipe, que quis dizer para seu irmão o que ele estava vendo. Ou então você pode ser o próprio Natanael, que tem dúvidas, mas que essas dúvidas só poderão ser sanadas no momento em que você vai adiante. O discípulo de Jesus é aquele que ouviu o convite. Vem e vê. De uma pessoa. É aquele que ouviu esse convite do próprio Jesus. O que o Evangelho de João quer que nós façamos é que nós possamos nos enxergar aqui nessas páginas. O que ele pretende é que nós possamos nos colocar no lugar desses discípulos e dar continuidade para essa história. Você pode ser alguém que estava procurando significado para a sua vida. Você pode ser apenas alguém que foi encontrado por uma outra pessoa muito entusiasmada sobre Jesus. Você pode ter sido alguém que tenha duvidado. O importante é que o convite que Jesus, o convite que a igreja tem para você é: venha, experimente. Quem sabe Jesus possa responder todas as suas dúvidas. Quem sabe ele não possa te impressionar. Quem sabe ele não possa fazer assim como ele fez com Cefas e lhe dar um novo nome. Não tem como saber o que Jesus Cristo fará com você. Mas eu sei que ele pode transformar a sua vida. E só tem um jeito de saber. É vir e ver com seus próprios olhos. Amém? Meus irmãos, nesse momento, vamos fazer uma oração todos juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tu que és o verbo vivo de Deus, tu que estava no princípio, em toda a criação, o Senhor se encarnou, se fez carne, habitou em nosso meio, e nós podemos te conhecer. E o testemunho sobre quem tu és chegou 2000 anos depois a mim, a cada um de nós. Pai, que nós possamos ouvir o teu chamado, seguir a tua voz. Que nós possamos dar continuidade a essa cadeia de longos testemunhos na história e testemunhar sobre a tua obra e testemunhar sobre o que tu faz. Que mais pessoas possam ouvir o nosso testemunho, serem tocadas, serem transformadas. Senhor, usa-nos, que a tua luz possa brilhar por meio de nós, que a tua luz possa brilhar por meio das nossas vidas, que a tua luz possa brilhar por meio da tua igreja. Senhor, nós somos agradecidos por tua presença aqui. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.